This call is now being recorded. Então, boa noite a todos. Hoje, dia 30 de junho de 2023, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Sempre lembrando que esse estudo ele é promovido e realizado pela Cidade Espírita Obreiro do Senhor, aqui de Curitiba, Paraná. E para aquelas pessoas que às vezes nos assistem aí pelos canal do YouTube, nos gravados, esse estudo ele é transmitido ao vivo, todas as sextas-feiras, 19 horas, e lá na nossa página, www do Senhor, a pessoa consegue lá o link, lá fazer a inscrição, e aí ele recebe um link de WhatsApp, e a pessoa pode entrar e assistir aqui conosco ao vivo, às sextas-feiras, às 19 horas. E também aqueles que gostam de assistir às aulas, os estudos anteriores, né? Hoje nós já estamos no estudo 16, eles vão encontrar também lá nessa página, www.senhor.org.br, os nossos estudos anteriores, também como outros estudos da Revista Espíritas, que eles são realizados aos sábados, às 16 horas. Tem outros estudos do magnetismo, estudos anteriores, e muitas outras estudos ali que a pessoa que gosta de estudar a doutrina espírita pode encontrar ali para os estudos, né? Então, nós estamos, como eu já disse, no estudo 16, nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita ou do mundo espiritual. Nós estamos dando continuidade no capítulo 16, no capítulo 6, que fala sobre as sensações e sofrimento dos espíritos. Então, no estudo passado, nós vimos bastante questões que os espíritos respondem, o Kardec faz a pergunta, o espírito responde, e nesse estudo de hoje, na questão 257, o Kardec coloca um ensaio teórico da sensação nos espíritos. Ele gosta de usar sempre esse termo, né? Estudo teórico, né? Ele gosta de colocar esse ensaio teórico, e eu acho até interessante, porque ele não coloca assim como se fosse uma coisa muito definitiva. É um estudo que ele fez um ensaio, então demonstra aquilo, tudo que ele aprendeu, claro, intuído pelos espíritos, sobre o tema que ele abordando, né? Então, nós já vimos no anterior, ele falando de alguns outros temas que ele usa esse mesmo tema, né? Esse mesmo tópico, né? Então, na 257, falando aí do ensaio teórico da sensação nos espíritos. Então, Kardec começa assim: o corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desse, é, pelo menos, a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se, nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal, como se real fora? Não havemos até causar morte? Toda a gente sabe que toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede, ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta a impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que,
coisa análoga ocorra no sofrimento dos espíritos após a morte. Bem interessante essa analogia que ele faz, né? Que dá para a gente entender bem claro, assim, essas questões, né? Ó, um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas. Nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem encontrar-se por ocasião da morte. Na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo. Nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos suplicados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais. E inúmeros outros fatos. Muitas luzes lançaram sobre esta questão, dando a lugar às explicações que passamos a resumir. Então, aqui é importante, interessante que ele coloca assim, porque ele coloca que tudo isso que ele está colocando aqui foi referente a esses estudos, né, que ele fez em todos essas situações que ele observou em vários espíritos, né, vários tipos de espíritos, de vários níveis, de várias categorias, né? E ele continua. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da densidade do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica. Porém, não o da vida intelectual que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. Está falando do perispírito. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localiza essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Essas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar, e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-los vistos atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A dor que sente não é, pois, uma dor física, propriamente dita. É um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre compreende bem. Precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Que, durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha.
crê não estar morto. Por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que ele pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão, que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porquanto ele não fora em vida roído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isso mostra que deduções se pode tirar dos fatos, quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele espírito, nem perispírito. Esse desprendimento do corpo experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela lhe se torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente da transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a todos e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride. Isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas, dir-se-á, desde que pelo perispírito é que há sensações agradáveis da mesma forma que as desagradáveis se transmite ao espírito, sendo o espírito puro e inacessível a umas, deve sê-lo igualmente às outras. Assim é, de fato, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores,
nenhuma impressão lhe causa. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque, a esse respeito, somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai a nossa consciência. Sabemos que no espírito há percepções, sensação, audição, visão. E essas faculdades são atributos do ser todo, e não como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo ele as tem? Ignoramo-lo. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos. Precisamente como é, por falta de termos próprios, a dos selvagens para traduzir ideias referentes a nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Dizemos que os espíritos são inacessíveis às impressões das matérias que conhecemos. Referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia nesse mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não porém apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares fazem sentir-se em todo o ser. Eles chegam assim ao sensório comum, que é o próprio espírito, embora de modo diverso, e talvez também dando impressão diferente, porque modifica a percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreende sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Em apoio do que dizemos, há o fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito, pelo que concerne à vista. Essa para o espírito, independente da luz qual a temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante, nas mais purificadas. A alma, ou espírito, tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Aurido do meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa. Quando passamos do inverno ao verão, ou do polo ao equador. Quando vem visitar-nos os mais elevados, se reveste do perispírito terrestre. Então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos.
Todos, porém, assim, os inferiores como os superiores, não ouve, nem sente, senão o que queira ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tomar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. A vista, esta é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros, conforme a categoria que ocupem. Pode ocultar-se do que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Isso é interessante, né, gente? Então, um espírito ainda que não menos elevado, ele pode se ocultar de um espírito menos elevado que ele ainda, mas jamais dos superiores. Né? Bem interessante essa colocação aqui. Para mim faz muito sentido. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ela se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quando a sua extensão, através do espaço indefinido, do futuro e do passado, depende do grau de pureza e de elevação dos espíritos. Do espírito, né? Projetarão, talvez. Toda essa teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que uma vez livre do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos. E eis nos informais de que ainda sofremos. Desta ou daquela forma, será sempre sofrimento. Ah, sim, pode dar-se que continuamos a sofrer, e muito, e por longo tempo, mas também que deixamos de sofrer até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Os sofrimentos desse mundo independem, algumas vezes, de nós. Muitas vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte dos sofrimentos são efeito de causas que teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não devem o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. O sofrimento, porque passa, são sempre consequência da maneira por que viveu na Terra. Certo, já não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. E quanto mais livre eu estiver da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará.
Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Olha, gente, aí, ó. Ele tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolher entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue as coisas desse mundo importância que não merece. E, então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos aos milhares aos milhares de espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade. Ocuparam todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as mudanças que operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos. E sobre este aspecto, não foram os que aqui contaram entre os homens mais vulgares, o que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que o sofrimento guardava relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam. Que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que os que sofrem, isso acontece porque o quiseram, que, portanto, só de si mesmo se deve deixar. Queixar é que no outro mundo, quer no outro mundo, quer nesse. Interessante quando ele coloca ali, eu comentei no início lá, né? Você vê que o Kardec coloca aqui, estudou aos milhares. Então você vê aí a grandeza, né? O esforço do Kardec, né? A preparação que ele tinha, porque você veja, hoje às vezes a gente reclama, às vezes, até de participar de alguns estudos na casa espírita, de passar um estudo de um grupo mediúnico. O Kardec, a dedicação que ele tinha, né, de observar e de acompanhar tudo, realmente ele foi uma pessoa que veio preparada para isso, né? E é interessante essas sensações, e aí ele está mostrando o caminho, e não temos que reclamar de ninguém, né? Tem que reclamar de nós mesmos, né? Nós temos nosso livre-arbítrio, né? Fazer as escolhas. Bem bacana esse texto. Agora ele coloca outro tema aqui na 258, que é a escolha das provas, né? Isso é bem interessante também, que a gente
muitas vezes tem umas interpretações erradas, dizendo que nós não escolhemos, né? Nós vamos acabar percebendo aqui que não é bem assim, né? 258. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Olha a resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Olha a primeira resposta aqui, né, gente? Aí o Kardec, como sempre, né, faz uma pergunta número A no meio desse aqui, né? E é bem interessante também para a gente refletir sobre isso. Não é Deus, então, que ele impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Olha. E de agora? Perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiveram. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham, assim o caminho do bem como o do mal. Se vier sucumbir, resta-lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre-se distinga o que é obra da vontade de Deus do que o é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fosse vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haveres visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Dando continuidade, na 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? A resposta dos espíritos. Todas, não. Pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhesse apenas o gênero das provações. As particularidades ocorrem por conta das provações. As particularidades ocorrem por conta das posições em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinadas espécies. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhes depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos
só são os fatos principais, os que influem no destino. Bem interessante essa colocação também, né? Que muita gente acha que a coisa é tudo, que essas programações reencarnatórias é tudo cheio de detalhezinho. Não, é o tipo de gênero, o tipo de local que você escolhe que vai passar a tua encarnação, mas não os detalhezinhos de que vai acontecer, né? E ele coloca aqui, ó, isso aqui é bem interessante, essa outra parte aqui. Se tomarmos uma estrada cheia de sulcos profundos, sabe que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de cair. Ignoras, contudo, em que ponto cairá. E bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se, aos percorreres uma rua, uma telha te cai na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Na 260. Bem interessante também. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia para lutar contra o instinto do roubo. Preciso é que se ache em contato com a gente, dado a prática de roubar. E no item A que ele faz dessa pergunta. Assim, se não houvesse na terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriados ao sofrimento de certas provas? Olha a resposta. E seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só espírito bom. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. 261. Nas provações, porque lhes cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de toda a natureza? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam incitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc.? Certo que não. Pois bem sabeis, haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que exime de muitas provas. Aquele, porém, que deixa-se arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher a existência com conhecimento de causa e ser-lhe responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha. E só então é que, muitas vezes, lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. Isso que se pode chamar a queda do homem. Ele faz uma pergunta aqui. Quando o espírito goza do livre-arbítrio
a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre, exclusivamente de sua vontade? Ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Eu acho interessante essa resposta aqui também, né? Ó. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência ao espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostrar apto a compreender que ele seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. É interessante essa resposta, que muitas vezes aí a pessoa analisa-se uma pessoa de má índole no mundo terreno aqui, que comete algumas barbaridades. Nós pensamos sempre assim, quando essa pessoa chegar assim, vai acontecer isso, vai ficar... Como é que ele coloca a resposta? Deus não apressa, né? Não sabe esperar, quer dizer, lá no final, nas questões finais, quando ele vai falar lá no capítulo, ele vai falar, acho que é Santo Agostinho, que comenta sobre essa questão da expiação, e até tem algumas perguntas no estudo da Revista Espírita, que pergunta assim, por que Deus permita, né, que um espírito nasce no mal e continua com o mal? Essa resposta aqui, eles vão repetindo, que é bem nesse sentido. Eu falo, não, Deus não tem pressa. Ele sempre dá oportunidade para a pessoa sozinha compreender. Coloca circunstâncias, pessoas próximas que podem fazer com que ela sinta o amor para a mudança, mas é a questão do livre-arbítrio. Ela tem que sentir aquela necessidade de mudança, de querer, né? Então, porque muitas vezes demora isso, né? Ó, 263. O espírito faz sua escolha logo depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, que, como já se vos disse, é um castigo, né? Castigo entre aspas, né? Porque para ele aquilo é um castigo ali, né? Que ele acha que tem que passar, né? E é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Olha, repetindo, o que é o que dirige o espírito à escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação dessas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as sensações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação que pode dar lugar pelas paixões inferiores, que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas, que terão de sustentar em contato com o vício. Na 2005, continua. Havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, outro não haverá que busquem por simpatia e pelo desejo de viver no meio conforme os seus gostos, ou por poder entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesmo, e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreenderão que a satisfação de suas paixões brutais lhe acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. É Deus que os deixa nessa persuasão, até que se torne consciente da falta e a quem correram,
e peça por impulso próprio que lhe seja concedidos resgatá-lo mediante úteis provações. Bom, gente, era isso que eu preparei hoje, né? É bem interessante essa reflexão. Eu gosto de parar num tema para não prosseguir, é um tema que vai bem longo para frente, ele vai continuar mais nesse capítulo ainda, é um capítulo bem interessante a gente discutir. Então, agora está aberto as colocações. Silvestre, quer fazer alguma colocação? Jorge, alguém quer fazer alguma colocação? Está aí um tema, né, para nossa reflexão, né? Não temos que culpar ninguém, né? Nós é como culpado, nós mesmos escolhemos, nós estamos no lugar certo, na família certa, na cidade certa, no clima certo, no momento certo, e ainda nós escolhemos, vamos dizer assim, eu acho que eu sempre gosto de colocar isso, que nesta escolha, provavelmente, a gente escolheu ter um contato, provavelmente em outras vidas devemos ter contato com o cristianismo, né? E nessa nós temos para ter um contato mais íntimo com o próprio espiritismo, né? E às vezes a gente relega isso, né? Várias oportunidades ocorrem, muitas pessoas nos convidam. Eu tiro por minha experiência que eu desde de jovem, eu me da própria família, e eu fui tendo vários chamados para a doutrina espírita. Desde quando era jovem mesmo, na idade, estudava em colégio interno, colégio agrícola, de 15 a 6 anos, uma pessoa vem lá, era espírita, e convidava você. Quer dizer, já começa desde parece que você escolheu, e essas coisas vão aparecendo. E até, às vezes, na época, eu estava em situações bem difíceis, estava fora, encontrei um grupo de pessoas espírita, chamando você. Aí vem o livre-arbítrio, né? Quando ele fala ali a escolha, eu poderia relegar isso, optar por algumas outras questões, mas parece que é um chamado tão forte que você vai trazendo para você para dentro. É uma escolha que a gente faz, né? Nessa experiência do mundo terreno, a gente tem um contato um pouquinho mais profundo dessa filosofia, né? E é bacana isso. E assim por outras questões, né, que a gente percebe isso, que sempre está tendo essa questão de escolher, né? Você pode ir para cá ou para lá. Eu tenho vários exemplos assim que já ocorreram de mim, inclusive numa época que eu estava em outra região, de Foz do Iguaçu, tinha vindo para cá, e na época tive propostas financeiramente falando bem vantajosas, mas para trabalhar em outra região bem longe, né, que ia afastar de tudo aquilo que eu estava já aprendendo, e eu simplesmente parece que falei, não é no momento, não vou. E quando eu estava aqui em Curitiba mesmo, depois que eu estava nas casas espíritas, estudando, e aí tipo, passei por umas dificuldades, assim, vou dizer assim, comercialmente falando, e aí teve uma proposta para mim voltar perto da família, que o pessoal estava em Foz do Iguaçu, Maringá, proposta assim, vem trabalhar, tem emprego, tem serviço para você. Eu falei, não, vou ficar aqui, que aqui. Né? E aí e parece que depois que passa aquilo ali, as coisas vão se abrindo de novo e vai se ajeitando, né? E aí eu fico pensando, eu estava fazendo essa análise, esse dia atrás, essas reflexões que a gente faz, né? Falei, puxa vida, se eu tivesse aceito, né? Não estaria aqui hoje. Bom, poderia estar numa casa espírita lá? Sim, poderia. Mas será que seria a mesma coisa, né? Você abandonar, ou, né? Se eu tivesse ido naquela época para uma região bem distante, pessoas diferentes, poderia estar, talvez, sei lá, é difícil a gente fazer uma análise assim, a gente vai colocando suposições, e é bem nesse sentido que ele coloca o texto de hoje, né? A gente escolhe o esboço, o restante a gente vai, com o nosso livre-arbítrio, malhando, colocando, né? É. Então, é bem bacana a nossa reflexão sobre todo esse sistema, né? Por isso que vale a pena a gente estudar essa doutrina tão maravilhosa, né? Que nos dá essa base do cristianismo. Bom, gente, eu acho que foi bacana, né? Tá bacana o nosso estudo. Quem vai fazer a nossa oração de encerramento? O Jorge? Que isso, Pedro, obrigado. Meus irmãos, que nós continuemos unidos de coração e mente, para que nós possamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos bons espíritos que assistem a todos nós nessa casa.
por mais essa noite de ensinamentos que nos foram passados e que nos permitirão caminharmos dia a dia de encontro à verdade e que nossos caminhos sejam abençoados e nossas escolhas sejam acertadas. Por isso, Deus, pedimos a sua paz, o seu amor para todos os nossos irmãos e familiares e que nosso coração continue cheio de alegria após esses ensinamentos maravilhosos. Que assim seja, Pai, em seu nome, graças a Deus. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. E até a próxima semana. Até mais, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.